vocês, né, que eu propus era, se vocês participarem da aula aqui, o formulário daquela semana fica nota máxima, né? Mas o participar não é estar aqui. Estar aqui, vocês podem ligar, largar o celular em algum lugar e fazer outra coisa. Eu quero que vocês participem mesmo. Quando eu vou fazer perguntas para vocês, eu vou revisar o formulário com vocês, para vocês me responderem, tá? Se quiser mandar dúvida, também pode mandar. Então, eu vou explicar primeiro o significado dessas duas palavrinhas, dar exemplo como isso afeta a nossa vida, e daí a gente vai para o formulário de vocês, beleza? Se vocês não estiverem ouvindo, alguma coisa assim, vocês avisem. Eu vou apresentar minha tela para vocês. Daí, vou fazer um esqueminha aqui para eu conseguir enxergar o chat ao mesmo tempo. As duas palavrinhas que vocês confundiram bastante é bioacumulação e biomagnificação. Qual que é a diferença delas? Bioacumulação, a gente está falando do mesmo indivíduo, do mesmo organismo, que ao longo da vida dele, ele vai começar a acumular no corpo dele substâncias que ele se alimenta, mas não consegue excretar, não consegue digerir, não consegue pôr para fora. A biomagnificação, a gente não está mais falando de um indivíduo, a gente já está falando da cadeia alimentar. Como assim? Vamos fazer de conta. Não preciso nem fazer de conta. Mariana, que rompeu a barragem. Rompeu a barragem de Mariana, era uma mineradora de ferro. Tem muitos metais pesados naquela lama que foi para a água. Então, o que aconteceu? Chumbo, cádmio, zinco, ferro, que estavam lá na barreira, foram liberados na água. Essa água tem algas, tem fitoplâncton, que são protozoários, né? São micro-organismos que fazem fotossíntese, vão ter bactérias. Essas bactérias, elas vão absorver os metais pesados da água. As plantas, as algas que estão lá, também vão absorver água contaminada. E isso vai servir de alimento para o peixinho, que é herbívoro. Quando a planta está lá, vivendo naquela água, ela vai bioacumular no corpo dela metal pesado. Quando ela vai servir de alimento para o peixinho herbívoro, esse peixinho herbívoro também vai bioacumular aquele metal pesado que ele comeu da planta no corpo dele. Só que vocês concordam comigo que um peixinho não come uma plantinha só? Faz sentido? De que a gente tem, por exemplo, 1 quilo de planta. Foi um peixinho lá, ele comeu 1 quilo de planta. Ele não vai comer só aquilo. Ao longo da vida dele, ele vai comer muitos quilos de planta, certo? Então, ele vai bioacumular no corpo dele. Só que quando ele servir de alimento para o próximo ser vivo, vamos dizer que é um peixe maior, uma lontra. Essa lontra, ela não vai comer só um peixe que bioacumulou, que ele comeu lá daquela uma plantinha. Aquela lontra vai comer vários peixes. Então, ele vai bioacumular o que vários peixes bioacumularam também. Quando a gente está fazendo essa soma, que cada vez o ser vivo da próxima parte da cadeia alimentar come várias vezes, né, o alimento dele, a gente está magnificando esse efeito. Então, quando a gente passa nos níveis da cadeia alimentar, vai lá do consumidor primário para o consumidor secundário, para o consumidor terciário, a gente está aumentando a quantidade de metal pesado que eles vão ter. Meus gatos estão correndo pela casa que nem um louco aqui, estão no meu pé. Por isso que às vezes eu estou meio perdida. Como é que isso funciona? Por exemplo, por que a gente não consegue? Por que a gente não consegue digerir? Seres vivos, eles não foram feitos para comer metais pesados. Então, quando a gente vai comer alguma coisa contaminada, de alguma toxina, de algum veneno agrotóxico,
O nosso rim não consegue processar. É como se a gente fosse dar uma coisa muito estranha para o nosso rim, para o nosso fígado. Eles vão olhar assim, o que eu faço com isso? Isso aqui é para acumular, não é? A gente não tem enzima no nosso corpo que quebre aquilo. Se não dá para quebrar, aquilo não passa direito pelo rim, acumula. Então vai ficar nas nossas células, da intoxicação. Se vocês veem House, tem muitos episódios de House que é intoxicação por metais pesados, por agrotóxico, por produto de limpeza. Eles fizeram vários episódios disso, porque a pessoa acumulou no corpo dela. Se aquela pessoa do episódio de House serviço de alimento para um animal, por exemplo, né, várias pessoas contaminadas fossem servir de alimento para crocodilos, né? Quando a gente fosse ver essa passagem na cadeia alimentar, a gente ia estar falando de biomagnificação. E tem outra imagem para vocês verem. Estou achando vocês muito quietinhos. Quero que vocês lembrem e me respondam no chat. A quantidade de energia, lá no começo do ano, a quantidade de energia que a planta produz, ela vai ficar no corpo da planta, lógico, a planta vai usar uma parte dessa energia para ela. Vocês lembram quantos por cento dessa energia que vai passar lá para o consumidor primário? Lá para o herbívoro? Vou esperar vocês me responderem. Se souber a porcentagem, é ótimo. Se souber se aumenta, se diminui, passa muito, passa pouco, fala aí que vocês lembram, para eu saber onde é que vocês estão com a cabeça. Muito silêncio. 90% é o que passa ou é o que perde, Matheus? O número tá certo. Não, acho que consome toda. Não consome toda a energia, Jorge, porque senão não faria sentido servir de alimento para alguma coisa. Mesmo que a gente consuma, quando a gente consome e produz gordura, produz músculo, produz osso, a energia está ali. 90% perde. Então, por exemplo, a planta produz 100% de energia lá, na vida dela. 90% ela vai gastar, vai perder, não vai ter mais. Os outros 10% vão fazer parte do corpo dela, que é esses 10% que o próximo animal vai comer. Vamos dizer que um grilo se alimente dessa planta. Ele vai se alimentar só dos 10% que sobraram ali no corpo da planta. 90% ela já gastou. Esse grilo, ele vai gastar 90% de tudo que ele come para viver, mas só 10% ele vai armazenar no corpo dele. E assim por diante. Então, essa é uma média, tá? Lembrando que aqueles organismos que produzem calor perdem mais. A gente, por exemplo, perde muito mais com o jacaré. Porque a gente produz o nosso próprio calor, né? A gente está sempre 36,5, 36. Um jacaré precisa ir no sol para se esquentar. Então tem que lembrar assim, é uma média, tá? Mas 90% perde, a gente gasta. 10% a gente produz o nosso corpo, né? Que é o que realmente faz parte, que é o que vai servir de alimento para o próximo nível. Então a energia, cada vez que passa para o nível trófico, diminui. Então vocês vão ver essa pirâmide aqui, ó, fitoplâncton. Fitoplâncton é o plâncton do Bob Esponja, ele faz fotossíntese. É o protozoário que eu falei para vocês. Ele, fitoplâncton faz fotossíntese, vai produzir uma quantidade de energia. Quando o zooplâncton vai se alimentar do fitoplâncton, ele só vai pegar 10% daquela energia. Então, essa parte aqui, a biomassa, né, vai ser menor. A quantidade de energia naquele nível vai ser menor. Tanto de energia quanto de biomassa, tá? Biomassa é peso. Se a gente pegar todos os fitoplâncton do mundo e pesar, eles vão ter mais ou menos, vão ser, né, 100% do que o zooplâncton, na verdade, vai ser 10% de biomassa de todo o fitoplâncton. Então, vocês verem, por exemplo, naqueles
documentários de savana que a gente vê, sempre tem menos predador do que presa. Porque um predador vai comer várias presas ao longo da vida dele. Então, sempre tem muito menos quantidade em peso mesmo de energia nos predadores do que nas presas. Mais ou menos, cada vez que pula um nível trófico, só sobra 10% para o próximo. Porque a gente gasta energia. Agora, vocês lembram que eu falei que metal pesado a gente não gasta? Metal pesado a gente acumula. Então, o que aconteceu aqui com esse veneno? DDT é um veneno. Na água, daí vai para o, né, que o fitoplâncton absorve, vai para o plâncton, vai para os peixes pequenos, depois para os peixes grandes, depois para as águias. ppm significa partes por milhão. Então, ao mesmo tempo que a quantidade de energia naquele nível trófico diminuiu, o que aconteceu com a quantidade de veneno? Repete a mesma coisa, 0,000003 em todos os níveis. É que quando a gente está só assim pelo chat, é muito difícil sem ver o rostinho de vocês. Então, às vezes, é melhor que vocês façam uma frase maiorzinha para eu poder entender o que vocês querem dizer. Ah, então, ó, viu? Repete a pergunta. Enquanto a energia diminui, né? Só 10% passa para cada nível trófico. Os metais pesados fazem o quê? A energia só 10% passa. Então, a cada vez que a gente pula o nível trófico, ela diminui 90%. Mas os, a quantidade de metal pesado, de veneno, no caso, acontece o quê? Só passa 10% também? Aumenta. E daí se acumula. E daí a gente tem duas palavras novas: bioacumulação e biomagnificação. Quando eu estou falando de nível trófico, eu estou falando de bioacumulação ou de biomagnificação? Magnificação, isso aí, Jorge. Porque o fitoplâncton bioacumulou durante a vida dele foi comido. O zooplâncton bioacumulou durante a vida dele foi comido. Só que cada vez a gente magnifica é, essas quantidades, porque imagina, as águias comeram vários peixes grandes. Esses peixes grandes comeram vários peixes pequenos, que comeram vários zooplâncton, que comeram vários fitoplâncton. Ah, eu não dei exemplo de zooplâncton, né? O krill que as baleias comem é um zooplâncton. É um organismo muito pequeno, de uma célula só, mas ela não faz fotossíntese, por isso que é zoo. Se faz fotossíntese, a gente fala que é fito, para dizer que é mais parecido com planta. Então, quando a gente está falando de cadeia assim, alimentar, a gente está falando de biomagnificação. Imagina, foi de 0,000,003 para 25 nas áreas. Então, quem é que vai sentir mais efeito tóxico? Quem é que vai sentir mais? As plantinhas de um lago, por exemplo, ou os pássaros que se alimentam dos peixes daquele lago? Quem é que vai sofrer mais? Quem está no topo da cadeia? Sempre. Quem está no topo da cadeia, os pássaros, os peixes maiores, os tubarões, nós somos os que vão se ferrar mais, tá? Com a bioacumulação do nosso corpo, né? E daí a gente tem umas manchetes iguais a essa que eu mostrei, que eu estou mostrando para vocês. Quais são os peixes e frutos do mar que têm menos mercúrio? Por quê? Mercúrio é um metal pesado que a gente tem muito problema com contaminação, principalmente onde tem mineração de ouro, que usava mercúrio ano passado. Aí você pensa assim, no passado usava mercúrio, hoje a lei proíbe, não usa mais. Lê do engano. Tem vários lugares que tem extração ilegal de ouro. Se vocês olharem um Fantástico, Globo Repórter, Profissão Repórter, tem várias vezes que eles estão indo em minerador ilegal no meio da Amazônia. Tá bem comum, né? Talvez, não sei porquê, mas tá bem comum de ter mineradora ilegal e eles usam mercúrio porque é muito mais barato. Só que o rio fica, né? Não dá para comer. É um tipo de intoxicação bem séria, tá? Então, no mar, perto de Porto principalmente, tem muita contaminação por metais pesados e o mercúrio é um deles. E daí existem manchetes, eu vou direto para a parte que me interessa.
que falam assim, ó, evita tais peixes, pode comer tais, mas evita tais. Qual que é a ideia? Evitar os topos de cadeia. A gente sabe que tubarão é topo de cadeia, né? Poucos animais se alimentam de tubarão. A gente se alimenta de tubarão. Vocês sabem qual que é o nome comercial de tubarão? Quando tá vivo é tubarão, quando tá morto ganha outro nome. Daí vai pro mercado. Vocês sabem qual que é? Ou nunca ouviram falar que vocês comem tubarão? Se nunca ouviram falar, é cação. Já sabe. Cação a galera corta em posta, né? E faz cozido e tal. Cação é um tubarão. Então, tubarão, topo de cadeia. Se ele estiver num lugar contaminado, ele vai ter muito mais metal pesado do que um bicho lá da base da cadeia. Peixe espada e o peixe agulha. Todos são topo de cadeia, eles vão ter maior quantidade de mercúrio. Deles fala assim, o que tem alta concentração de mercúrio, mas menos do que os anteriores. Ou seja, você é topo de cadeia, mas nem tanto. Cavala, corvina, bacalhau negro, robalo, atum. Os que tem uma quantidade moderada, né? São os mais ou menos. Eles vão dar uma listinha também. O que tem pouco? Pouco são aqueles que são mais para baixo na cadeia alimentar. Eles são peixes menores, ou eles são peixes herbívoros que vão se alimentar das plantas. Então, anchova, salmão, sardinha, tilápia, bacalhau, truta, os crustáceos, porque ostra, lula, vieira e camarão, eles comem fitoplâncton e zooplâncton. Então, eles estão lá embaixo da cadeia alimentar, então eles vão ser menos contaminados. Lembrando que isso aqui vai depender, a quantidade de contaminação vai depender da onde ele mora. Se num lugar for paradisíaco, não tiver porto, não tiver mineração, não tiver rota de navio e joga óleo, qualquer tipo de óleo, de carro, navio, é um contaminante muito, 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 muito sério. Aquele que deu ano passado, começo do ano passado, deu um derramamento de petróleo no Nordeste, né? Isso é uma coisa extremamente séria, porque óleo é muito contaminante. Então, se lá não tem nada de vida humana que polua, o tubarão de lá vai estar muito bem obrigado. Agora, se esse tubarão aqui estiver perto de porto, de rota de navio, que tem derramamento de óleo, de lugar que tira petróleo do mar, esse tubarão ele vai estar ali, talvez, podendo se alimentar daqueles contaminantes. Então, tudo vai depender do lugar de onde eles vieram. Como a gente vai no mercado e não sabe de onde eles vieram, eles fazem esse tipo de matéria para dizer assim, ó, então, evita os topos de cadeia, que pode ser problema, dependendo de onde você viva. Tem uns desenhos bem bonitinhos, só que ele tá em inglês. Mas vai ser legalzinho, porque ele tem outras coisas que a gente não falou. Além de minas, além de parques industriais perto do mar, rota de navio, a gente também tem atividade vulcânica, que também libera mercúrio e polui o mar. Brasil, isso não é um problema, né? Talvez se alguém comprar peixe importado do Chile, salmão, truta importada, tal, isso pode ser um problema, mas geralmente para os peixes brasileiros, vulcão não é uma coisa que a gente se preocupa, né? Daí aquele mercúrio vai parar na água do mar, na água dos rios. Daí aqui eles fizeram assim o crio, que é alimento de baleia, né? Salmão, ostras, depois o próximo parte da cadeia alimentar, truta, tuna é atum. Próxima parte da cadeia alimentar, os predadores, tubarão e o resto não sei o que é. São peixes de fora, não conheço. E vai aumentando, tá vendo? Aqui, pequenininho, o risco é pequeno. Ele tá falando que é para você pode comer ilimitadamente. Pode comer o quanto você quiser. Comer algumas vezes por semana, né? A truta e o atum. Comer apenas algumas vezes por mês. Essa é uma recomendação de algum lugar dos Estados Unidos, né? Porque os topos de cadeia são mais contaminados. Ficou alguma dúvida antes que a gente fale do formulário? Qualquer coisa vocês podem mandar, tá? Daí o formulário de vocês é o seguinte: quem tá participando, me manda depois se vocês querem pelo WhatsApp ou pelo Google Classroom, tanto faz. Se vocês querem que a nota de participação de vocês
vai para esse formulário da bioacumulação, ou dessa semana, que é sobre. Como é que é? Coisas que se desmancham na natureza, biodegradáveis, tá? Me manda uma mensagenzinha lá, que daí posso pôr nos dois, tá? Tanto no de bioacumulação e biomagnificação, quanto nos de biodegradáveis, vocês podem escolher. Mas me mandem uma mensagenzinha, tá? Porque senão eu vou colocar da minha cabeça, tá bom? Então vamos lá. Vocês me respondam no formulário aí. Além do impacto ambiental agudo advindo do derramamento de grandes quantidades de óleo em ambientes aquáticos, existem problemas a longo prazo associados à presença, no óleo, de algumas substâncias, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Hidrocarboneto é uma cadeia de carbono, vocês vão ver lá em química, que está muito presente em qualquer coisa que tem petróleo. Tá? O petróleo ele é muito rico em hidrocarboneto. Policíclico, porque ele tem várias estruturas aromáticas, que é uma estrutura específica de carbono, que vocês vão ver lá em química. Mutagênicos, ou seja, eles causam mutação no DNA. Potencialmente carcinogênicos. Então, na gente, além de ele causar mutação no DNA, ele pode causar câncer. Essas substâncias são muito estáveis no ambiente. Quer dizer o quê? Estável é que não degrada. A gente falou de biodegradável no outro assunto, né? Esse aqui não é biodegradável, ele vai ficar no ambiente muito tempo. E podem ser encontrados por longo tempo no sedimento do fundo, que foi o que aconteceu com Mariana. Como veio aquela lama toda, ela revirou o fundo da água e todo o sedimento que estava no fundo, com os metais pesados, acabou voltando à superfície. As substâncias mutagênicas mencionadas no texto podem atingir o topo da pirâmide alimentar através do fenômeno denominado. Qual que é o fenômeno? Como é que a água contaminada vai atingir lá a águia que nem está dentro da água? Isso, biomagnificação. Vamos para a próxima. Os pesticidas orgânicos foram desenvolvidos a partir da década de 40 no século 20. Sua grande eficácia contra pragas da lavoura surpreendeu a todos. Por outro lado, sua alta persistência no ambiente resultou, após algum tempo, num grande índice de mortalidade de aves. Então, lá na década de 40, a galera começou a tacar veneno nas plantações, ninguém ligou se aquilo lá ia se desfazer no meio ambiente ou não, deixaram, começou a morrer a ave. As quais não entravam em contato direto com esses produtos. Eles estão falando assim, a ave nem entrava em contato com o veneno, mas está morrendo por causa do veneno. Este fato se relaciona ao conceito ecológico de magnificação trófica. Ó, já está até falando a resposta aqui na outra. O que significa? O que significa magnificação trófica? Vamos lá, vou ler as alternativas, vocês me respondam. Degeneração na cadeia alimentar, ou seja, cada vez que passa por um nível da cadeia alimentar, esse veneno diminui a quantidade, se degrada? Próxima alternativa. Acumulação de resíduos tóxicos nos animais de maior porte, porque estes consomem maior quantidade de alimento. Então, os animais maiores, eles estariam mais concentrados de veneno ali. Próxima. Aumento gradativo da concentração de produtos tóxicos de forma crescente a cada nível trófico da cadeia alimentar. Então, cada vez que tiver um degrauzinho na cadeia alimentar, vai aumentar. Próxima. Uma grande resistência de animais de níveis tróficos inferiores à toxicidade desses produtos, em relação a animais que ocupam níveis tróficos superiores. Então, ele está falando assim, os de nível trófico mais baixo, tipo planta, fitoplâncton, crio, eles são resistentes. Naturalmente, eles são mais resistentes. Os mais de topo de cadeia, eles são mais fracos. Ou a próxima, aumento gradativo da sensibilidade de animais que ocupem níveis tróficos superiores em relação às substâncias tóxicas. Ele está falando exatamente a mesma coisa anterior, mas de um jeitinho diferente, né? Que os animais mais altos da cadeia alimentar seriam mais sensíveis. E aí, o que vocês acham? Tem uma pegadinha nessa questão. C, beleza. Por que não a B? Por que vocês descartaram a B?
Se alguém quiser abrir o microfone para achar que porque acha mais fácil, pode também, não tem problema. Boa, Jorge. É só a gente lembrar de baleia. Baleia é gigantesca e ela come krill, ela come zooplâncton. Então não tem nada a ver com o tamanho do bicho. O tamanho do bicho tem a ver com a quantidade de comida que ele come, né? Mas não com o nível trófico que ele ocupa. Então é nível trófico, tá? Tem que lembrar, não cai na pegadinha. Outra pegadinha, elefante. Elefante é gigantesco, mas come planta. Isso. Então, descarta em tamanho, tá? Não pensem em tamanho. Lógico, os topos de cadeia costumam ser maior? Sim, mas elefante é o segundo da cadeia alimentar, é um herbívoro. A águia não é grande, né? Mas é topo de cadeia. Então, sempre tem que lembrar que biomagnificação a gente está falando, não está falando de tamanho, a gente está falando de qual é o lugar dele ali no nível trófico, tá? Foram bem, descartaram pelos motivos certos. Vamos para a próxima. A figura representa uma cadeia alimentar e uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Lembra, a seta significa serve de alimento para. Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente desta cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo se nessa lagoa ocorrer um derramamento? Se vocês quiserem, até pode chutar já, porque tá fácil. Ele está falando, ele até dá uma justificativa, né? As aves são os predadores do topo dessa cadeia e acumulam mercúrio incorporados pelos demais. Os caramujos, porque se alimentam das raízes das plantas, que acumulam maior quantidade de metal. Os grandes peixes, pois acumulam mercúrio presente nas plantas e nos peixes pequenos. Os pequenos peixes, pois acumulam maior quantidade de mercúrio, já que se alimentam das plantas contaminadas. E as plantas, pois absorvem a quantidade de mercúrio da água. Vocês acertaram, tá? A gente às vezes erra porque a planta está lá dentro da água, né? Mas ela não absorve mais o que ela precisa de água. Então, mesmo que ela esteja lá dentro, ela vai bioacumular no corpo dela, mas quem vai se ferrar mesmo é a ave que está lá comendo todo mundo que comeu ela. Vamos para a próxima. As atividades industriais tipicamente resultam na deposição de elevados níveis de chumbo, cádmio, mercúrio e zinco em rios e lagos, vindo a atingir os organismos aquáticos. Assim, estudos ligados à qualidade dos ambientes aquáticos devem levar em conta não apenas a qualidade da água, mas igualmente a vegetação, os organismos aquáticos, os sedimentos suspensos e os de fundo. Os metais tendem a se acumular em plantas e animais aquáticos, criando uma condição de toxicidade. Esse fenômeno, conhecido como bioacumulação, pode ser agravado por meio de relações tróficas em um ecossistema aquático quando ocorre a biomagnificação, processo em que concentra os contaminantes nos tecidos aumenta à medida que se avança nos níveis tróficos da cadeia alimentar, o que faz com que concentrações de metais nos seres vivos se tornem altamente tóxicas. Na cadeia alimentar aquática de um ecossistema contaminado por metais pesados, daí tem as alternativas. Isso aqui é questão de Enem. O que eu dou a dica para vocês? Lê a última e vê se faz sentido já as alternativas e depois dá uma olhada no assunto. Porque às vezes vocês já sabem o assunto. Isso tudo aqui a gente já falou, mas eu sempre coloco umas coisas de Enem para vocês já começar a pegar a mão, né? Daqui 3 anos, quando vocês fizerem, vocês já vão estar mais espertinhos. Vamos para as alternativas. Os organismos que ocupam um nível trófico alto são altamente suscetíveis aos fenômenos da bioacumulação e biomagnificação. Segunda, espera-se encontrar maior concentração dessas substâncias em consumidores primários que em consumidores secundários ou terciários. Então, ele está falando que zooplâncton tem mais do que águia e peixe grande. Tanto a energia disponível como a concentração dos metais pesados aumentam ao longo da cadeia alimentar. Poxa, é só olhar aqui a piramidezinha, né? Pois o fluxo de energia nos ecossistemas se assemelha ao fluxo de matéria e biomagnificação. Próxima, a biomagnificação tende a ser maior quando consumimos primários,
são os primeiros. A biomagnificação tende a ser maior quando consumidores primários são os primeiros organismos a bioacumular os metais pesados, e a bioacumulação não afeta os organismos produtores porque estes são autótrofos, portanto, não se alimentam da matéria orgânica disponível no ambiente aquático. E aí, qual que vocês acham? Tá facinha essa também, depois das outras que a gente viu. Deixar assim pra vocês lerem. Às vezes, se você já descartar alguma de cara, pode escrever assim, ah, tal não é por causa disso. Ajuda. Será que mais alguém? Ó, vou falar por que elas estão erradas. A B, ela está errada porque a gente espera maior concentração dessas substâncias em consumidores lá superiores, então terciário, quaternário, qual for maior. O consumidor primário, ele só vai acumular o que as plantas, que são os produtores, acumularam. Então, essa aqui tá errada por causa disso. A gente sempre espera nos níveis maiores. Se tivesse ao contrário, ia estar certo. A C tá errada porque a energia disponível diminui. A energia disponível, só 10% vai para a próxima, né? Enquanto o material, os metais pesados se acumulam. A D tá errada porque isso aqui não tem nada a ver, tá? Biomagnificação tende a ser maior quando os consumidores primários são os primeiros organismos a bioacumular. Pode ser os produtores, tá? Isso aqui não tem nada a ver. Os produtores, eles podem bioacumular. Então, isso aqui não faz sentido. E a última é porque afeta os produtores, sim. Os produtores, eles estão com a raizinha lá dentro da terra, né? Então, a planta, ela também vai acabar acumulando aquilo. Ou então, quando é uma planta aquática, ela está no meio da água, então ela vai absorver água, ela também vai bioacumular. Então, a opção certa é a primeira, tá? Quanto mais alto o nível trófico, mais suscetível vai estar, mais perigoso vai ser para esse organismo de bioacumular metais pesados ou inseticida. Próximo. Inseticida, DDT. E DDT, gente, ele foi. Ah, eu tô confundindo. Teve um inseticida que ele foi usado na guerra, o agente laranja. Qual guerra? Acho que foi do Vietnã. Que vinham aviões soltando isso e matava tudo. Tipo, plantas e tal. Então, mesmo que as pessoas não morressem, matava todos os animais, matava as plantas, então as pessoas morriam de fome depois. O DDT ele foi usado no Brasil, inclusive, na década de 60, 50, para tirar pulga e carrapato. Então, as crianças, eles tomavam banho de DDT, assim, com aqueles borrifador, sabe? Que é uma bomba, assim, que você vai com a mão. Tomavam banho disso para tirar pulga e piolho. Então, vocês imaginam que a gente teve uma leva de criança que sofreu um pouquinho com intoxicação. Hoje é proibido no Brasil, é acumulado ao longo das cadeias alimentares, sendo absorvido pelos produtores, passando para os consumidores, desde para os secundários e assim por diante. Após a utilização ilegal de DDT em uma plantação, foi avaliada a porcentagem da substância acumulada na cadeia alimentar. A seguir, alface, inseto, sapo. Espera-se obter menor e a maior concentração, respectivamente é na ordem. Então, ele quer primeiro menor e depois maior. As alternativas. Aonde que a gente vai ter menos DDT e aonde a gente vai ter mais DDT no corpinho desses organismos? Então, é alface inseto, sapo inseto, inseto sapo, inseto alface, alface sapo. Vocês acertaram. Aonde que a gente vai ter menor? No produtor, que está mais baixo lá na cadeia alimentar. Onde a gente vai ter mais concentrado? Lá no sapo, que está no topinho da cadeia alimentar. É isso aí mesmo.
Vocês viram que não é um assunto complicado, né? Mas são palavras diferentes. Deixa eu ver se eu separei. Não, não separei mais nada para mostrar para vocês. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Ficou alguma dúvida? Alguma dificuldade? Vou parar de gravar, tá?